Palavra ao Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a Deus, graças ao nosso Senhor, estamos de novo no mesmo lugar, no lugar da bênção, no lugar da presença, no lugar de buscar a orientação para mais um dia. Devemos louvar o Senhor por mais um dia que seja um dia de paz na sua santa presença, um dia de atividade produtiva, um dia de tranquilidade no nosso viver. É maravilhoso. Eu sou muito bem, eu vivo muito bem, sou muito feliz com o Senhor. Até porque não esperava viver tanto, já tenho 70 completos. Não tinha nada para estar contando a história. Tudo parecia ser indicativo de que haveria uma interrupção muito breve de tudo, da minha vida e de tudo. E estou aqui, feliz, envelhecido, ativo, trabalhando, graças ao meu Deus, com relativa saúde, tomo pouquíssimo remédio e tenho muita atividade. Portanto, estou muito bem. E quero ser produtivo até o último dia. Não sei se vou conseguir esta proeza, se o Senhor me permite, me concede trabalhar e morrer no mesmo dia. Para não ficar encostado. Bota no sol, tira do sol, bota para... não sei. Mas a mão que sustenta a nossa vida é a mão de Deus. Nós estamos seguros. Qualquer que seja o contexto, meus amados irmãos, devemos glorificar. Mas vamos meditar na palavra de Deus, novamente no Salmo 68. No Salmo 68, versículos 15 a 19. E pensar na limitação dos antigos adoradores. Por que eles foram tão felizes? Por que a maioria foi tão fiel? Por que a maioria foi tão bem-sucedida na graça? A gente vê aqueles profetas, aquelas famílias, aqueles sacerdotes, sofrimento, muitas provações. Imagina a casa do Arão, 2 mortos, 2 mortos no mesmo dia. A casa do Eli foi destruída, a casa do Eli, porque realmente negligenciou. A casa do Arão foi um incidente, uma provação, tanto que continuou a casa de Arão. Então, meus amados, é uma bênção a gente estar bem, mas vamos pensar na limitação dos nossos irmãos no passado. Salmo 68, 15 diz assim: o monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares de milhares. São 20 milhares. Milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro. Recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus amados irmãos, hoje nós temos tudo. A principal coisa maravilhosa que nós temos nas nossas mãos é a Bíblia, a revelação escrita. Eles não tinham. Nós temos igreja para congregar. Eles não tinham. Nós temos liberdade, pelo menos aqui também ainda há liberdade. Muitos deles não tinham. No tempo do Elias, por exemplo, eles adoravam escondido. Provação grande. Não havia liberdade. A desvantagem era grande. Os profetas de Baal, os profetas de Acera, ou Acerá, e o Elias sozinho, como profeta. Tinha os filhos dos profetas, tinha muita gente, mas como liderança não tinha ninguém praticamente. Então, aqui, meus amados, a linguagem denunciando ou expondo a necessidade. Eles não tinham a revelação escrita. Então, o versículo 15, Salmo 68 e 15 diz: o monte de Deus é como o monte de Bazã. O monte de Bazã. Um monte elevado como o monte de Bazã. O monte de Bazã mencionado é o Hermon, chamado de Hermon, chamado de Sirion. E ele continua perguntando aqui, falando: e por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação. O Senhor habitará nele eternamente. Este era um conceito antigo dos primitivos arameus, os primitivos sírios e assírios. Aquela região da Mesopotâmia, o monte mais elevado que existia era o Monte Sirion, ou o Monte Hermon, ou o Monte de Bazã. E por que este conceito? Era um conceito eterno, os gregos tinham, a maioria das nações tinha, não tendo conhecimento da doutrina do céu, então associava a morada de Deus, ou no caso dos pagãos, dos deuses, com os lugares inacessíveis ao homem. E o Monte Hermon é um desses lugares inacessíveis, por causa do gelo, por causa da sua dificuldade, a dificuldade que os homens teriam para acessar, para subirem. Existem muitos montes mais altos, possivelmente, que não têm esta dificuldade. Mas o Monte Hermon, ele tem esta grande dificuldade. Na verdade, aquilo ali é uma fonte de bênçãos. Ele alimenta o mar da Galileia, que por sua vez alimenta o Jordão. Então, o resultado é que era um conceito da adoração no passado. O versículo 17, poesia pura. A grandeza de Deus, este Deus que habitava no Hermon, no Monte Hermon, no Monte de Bazã, no Sirion. Os carros de Deus são 20 milhares. Há uma outra coisa interessante, eles não existiam, não tinham um conceito de contagem elevada, de exércitos. Não tinha. Eles não tinham assim uma clareza matemática para contar milhares, milhões, bilhões, não existia. Então, na linguagem simples, comum, está falando de 20 milhares. Ou
Além disto, milhares de milhares, ou seja, um número desconhecido. Os carros de Deus são 20 milhares, aqui dá para conhecer. Mas milhares de milhares aí entra no número da impossibilidade. Não tem clareza. Milhares de milhares. O Senhor está entre eles. Aí menciona a manifestação de Deus no Sinai, onde Moisés recebe a lei e todo Israel testificando a presença de Deus pelos sinais. E ele ainda fala aqui sobre uma coisa que nós temos no Novo Testamento também sem definição, que é a subida ao alto. Tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro. Isso nós temos no Novo Testamento, numa referência a Jesus Cristo após ressuscitar. E fala também sobre os dons que recebeste dons para os homens, até para os rebeldes. É uma poesia que se reveste de significado. O que foi que o Senhor recebeu para os homens? Dons. Mas os rebeldes têm o quê? Oportunidade. Então, meus amados, é algo maravilhoso a gente aprender na presença de Deus. E ele termina com uma doxologia no versículo 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. De dia em dia nos beneficia de uma forma abundante. Louvado seja o nosso Senhor, este Deus que é a nossa salvação. O Deus que é a nossa salvação. Que Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa e que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, na presença de Deus, na graça de Deus e entender a dificuldade dos antigos, porque não havia a revelação. E por que não havia? Porque não havia chegado o tempo dos gentios e os beneficiários somos nós. Então, meus amados, vamos orar. Hoje a nossa intercessão é pela irmã auxiliadora, professora de crianças na nossa escola, na nossa igreja, e vamos orar por ela e pela sua família. Uma parte da família não congrega, o esposo também não, e ela nos ajuda bastante e nós vamos ajudá-la em oração. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça manifestada em Jesus Cristo, pela revelação, meu Senhor, que nós temos, Pai, para entender a tua bondade e a grandeza do teu amor, Senhor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos queridos irmãos. Abençoa os nossos intercessores, doadores. Guarda, Senhor, os nossos irmãos, nossos ouvintes. Guarda, meu Senhor, os nossos irmãos congregados na igreja e membros da igreja. Deus fiel, Deus todo-poderoso. Agora te apresentamos a irmã auxiliadora e a sua família. Guarda ela, toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder, Senhor, dando saúde, vigor e graça. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!